Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Meu nome é Luciana Versão, sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar para mais um vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos falar das irmãs Lopes, que é a Adelina e a Júlia, tá? Bom, as duas escreveram juntos um livro que se chama Contos Infantis. Ele foi publicado lá em Lisboa, tá? Em 1886. Como eu disse para vocês, eu fiz questão de falar de algumas mulheres, porque naquela época, como até hoje, a gente está lutando para equilibrar as coisas, né? Então vamos lá. O livro é Contos Infantis nos aspectos gerais. A primeira edição foi impressa em Lisboa em 1886, destinava-se o quê? À escola. Lembra que eu sempre falei que as escolas eram os principais consumidores de literatura infanto-juvenil no início. Presume-se que o livro passa a ser publicado pela editora Francisco Alves no Rio de Janeiro a partir da segunda edição. De acordo com informações das autoras, por decisão da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, de 14 de abril de 1891, o livro foi escolhido e aprovado para o uso das escolas primárias do nosso país. Em 1901, já alcançava a quarta edição. Era um volume em prosa e verso, já de estilo leve e de temas mais ou menos apropriados com o endereço certo do público infantil. Arroio, 1968, página 65. Então, já estava se pensando na criança, não em reproduzir obras adultas para crianças sem pensar na criança. A explicação das autoras. Para esses autores do início do século XX, final do século XIX, eu acho muito interessante ver o que eles achavam da obra. Por isso eu fiz questão de fazer isso com o vídeo do Olavo Bilac. Se vocês quiserem ver, tá na descrição. Também é ele que está falando o que ele achava daquele fazer para criança. Tá bom? Bom, a explicação das autoras. No prólogo à segunda edição, as autoras afirmam que os contos infantis são uma narração singela, em que procuramos fazer sentir aos pequenos paixões boas, levando-os à amenidade de história, a história, e justificam o seguinte objetivo. O fizemos como tática sutil para tornarmos animais e flores compreendidos e estimados pelas criancinhas. Ainda segundo as autoras, os contos que compõem o livro são narrativas de fatos reais e simples para despertar interesse do leitor pelo texto, seja ele triste ou alegre. Importante que mostrava-se coisas tristes para as crianças também, não só coisas alegres. Sabe? Eu acho que hoje em dia a gente esteriliza um pouco as coisas, a gente não deixa a criança sentir tristeza. E a criança, ela tem que sentir não, né? Ninguém é obrigada a nada, mas quanto mais sentimentos ela conhecer, mais ela vai sabendo o que ela quer, o que ela não quer, vai trazendo para o consciente as coisas, os sentimentos. E muito legal isso aqui também de estimar, de ela amar as flores, os animais, querer que as crianças amem a natureza. Muito legal. Ele verá então com simpatia os que sofrem, afeiçoando-se assim à grande família dos infelizes. Então ela busca eu sei que é um valor um pouco religioso, mas se você pensar assim, é importante, né? Você se colocar no lugar do outro, você não sentir a dor do outro, porque tem coisas que só a gente sente, mas você ter compaixão, né? É importante. Esperam assim ajudar por meio da utilização de frases bondosas, claro que daí vem sempre aquela coisa do religioso, do bom, entre aspas, assim que... Bom, vamos ver. A mudar o comportamento das crianças, sendo o uso da mudança sua recompensa e a certeza que seus propósitos foram alcançados. Ainda no prólogo, Vieira e Almeida, de 1913, fala, na página 7, questionam os livros destinados para as crianças
ressaltando que esses não eram agradáveis com histórias reais. Os livros anteriores ao delas não eram assim com histórias reais. Livros sem relevo, sem aroma, e aos quais está reservado o direito de falhas. Em primeiro lugar, o que há de mais sutil, de mais fino deste mundo, a imaginação e o coração das crianças. Então eles falham nisso, eles falham no que há de mais sutil e de mais fino, que é a imaginação e o coração das crianças. Imagina aquele livro lá, A História do Brasil, um livro racista, um livro preconceituoso, sem compaixão. Dá uma olhadinha ali na descrição que eu vou deixar esse link desse livro horroroso. Sofri para fazer esse vídeo, pessoal. Explicitam assim sua preocupação com o conteúdo dos livros então existentes e destinados às crianças, os quais consideravam que deveriam ser diferentes daqueles dos adultos, para que houvesse compreensão por parte dos pequenos leitores ainda não amadurecidos em sua inteligência. Acreditavam também as autoras em livros destinados somente às crianças, com histórias interessantes, reais, simples para o entendimento e com gravuras para chamar a atenção do pequeno leitor. Isso daí de livro apenas para crianças, assim, eu já acho bem relativo, assim, eu acho bem legal a evolução que deu a literatura infantil brasileira, de você ver que o livro infantil hoje em dia tem várias camadas. A criança compreende uma camada ou duas, dependendo, né, da idade, e o adulto também se diverte, também tem ali uma camada para o adulto que está lendo com a criança. Acho bacana. Bom, vou voltar um pouquinho. Acreditavam também as autoras em livros destinados somente às crianças, com histórias interessantes, reais, simples para o entendimento e com gravuras para chamar a atenção do pequeno leitor. E eram desfavoráveis ao que escreviam livros desinteressantes para as crianças, porque não consideravam as características do público a quem se destinavam seus livros. É isso mesmo. Ignorava o público, ignorava as crianças. Não dá, né, gente? A gente tem que pensar. A literatura, como eu falo, ela é uma fênix. Ela nasce na imaginação do leitor, ela morre presa num livro e ela volta à vida quando o leitor imagina a história. Então, sem o leitor não existe. É só o ego escrevendo para a estante. Não acredito, né? Pelo menos eu. Se você tem outra opinião, fale aqui na sua descrição, que eu acho super interessante ouvir opiniões que não sejam ecos da minha, porque é assim que a gente cresce, né? Eu quero ver o que você pensa. Posso não concordar, mas vou sempre respeitar. No prólogo, observa-se ainda uma preocupação das autoras com o reconhecimento dos livros escritos para crianças com prescrições da academia, mostrando-se assim a necessidade de uma separação entre o que se escreve para adulto e o que escreve para criança. Não sei o que eu acho sobre isso. No poema dedicatória, Vieira e Almeida comparam Vieira. Deixa eu explicar que Vieira, que eles falam aqui, é para resumir o nome delas, porque a Júlia Lopes de Almeida e a Adelina Amélia Lopes Vieira. Então a Adelina é a Vieira, ok? No poema dedicatório, Vieira e Almeida comparam seus sobrinhos a anjos da paz e imaculados beijos de casto amor, dedicando-lhes os contos do livro para contentá-los, dar-lhes alegria e riso. As autoras informam que, como elas ainda não sabem ler, contos infantis deverá ser lido por suas mães em casa na hora de dormir. Então, pessoal, vamos pensar. Eu acho que é uma das primeiras vezes que os livros têm indicação para se ler em casa com a mãe antes de dormir. Porque os livros eram lidos nas escolas, não era? Então, mas aqui esse livro está sendo indicado para ler em casa. Então tem aquele elo com a mãe, com o pai, né? Com a família, assim, de leitores. Bem bacana. Assim como o prólogo, onde o objetivo do livro é a educação moral sempre, né? Pensando na época, elas não fogem disso também. E estética das crianças. Também no poema dedicatória, as autoras afirmam que os contos são necessários para que seus sobrinhos sejam bons
e amem a humanidade, mesmo sem saber. Os temas do livro, agora vamos falar, é a religião, a coragem, obediência, medo, valentia, vingança, perdão, amor materno, amor paterno, amor ao próximo, saudade, tristeza, alegria, gratidão, orgulho, castigo, carinho, curiosidade, fraternidade, bondade, morte, bons hábitos, caridade, gula, humildade, inocência, ira, amizade, honestidade, estudo, cuidado com os animais e com a natureza. Então, sempre temas ligados à época, elas não vão fugir disso também. Narrador. Em alguns contos o discurso será em terceira pessoa, indicando tratar-se da voz de um adulto que se dirige a uma criança, outros em primeira pessoa, que indica ora a voz da criança, ora de personagens antropomorfizados. Animais que falam, né, como crianças. Em ambos os casos, tornados protagonistas da escola, das histórias, mas sempre na condição de porta-vozes de um autor adulto. Essa daí vai ser a diferença que só vai mudar com o Monteiro Lobato lá no futuro, em 1920, porque esse livro aqui é de 1886, né? Por quê? Porque o Monteiro Lobato vai tratar a criança como, assim, de criança como ser principal, não o adulto falando, não, ele até debocha, né, do adulto. Bom, tem-se predominantemente a presença de personagens crianças, cujos comportamentos ou merecem punição ou servem de exemplo. A presença destes personagens visa a identificação por parte do leitor criança, que deve aprender com as expectativas. Não, deve aprender com o comportamento desejado pelo adulto. Então, ele deve aprender o que o adulto quer. Então, a criança só serve para obedecer o adulto, porque ela quer ver qual é a expectativa, qual é o comportamento que o adulto quer e tem que repetir isso. Então, a criança também era oprimida nessa época, né? Vocês perceberam? Elas estão traduzindo uma época. E elas também não fogem disso, né? É o contexto delas. Nos contos, observa-se a predominância de finalidade educativa e formativa por meio de narrativas de fatos reais e simples. Ensinam-se de maneira menos ou mais explícita valores morais e religiosos. Esses ensinamentos indicam o modo pelo qual a criança deveria ver o mundo, de acordo com os desejos e expectativas dos adultos, como eu disse. Inter-relação entre o útil, que é a preocupação com a educação formal, e o agradável, preocupação em propiciar prazer, deleite e estimular a imaginação de seus leitores, que é característica de textos literários. Então, útil, essa utilidade, é a característica de textos de educação. E ser agradável, assim, preocupação em propiciar prazer, é de texto literário. Então, pela primeira vez, elas começam também não só querer educar, mas também querer ser agradável. Esses são os primeiros passos, né, da nossa literatura infantil brasileira. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem. Beijo pra vocês. O canalzinho é nosso, hein?